Imagina uma série em que mostra o ator que fez o Walter White como um magnata muito doido da indústria do cinema, sendo o chefe do Seth Rogen, com a Zoe Kravitz, o protagonista de Ruptura, Martin Scorsese, James Franco e muito mais. Isso parece uma loucura que eu tô falando, mas não. É a nova série da Apple TV, escrita pelo Seth Rogen, chamada The Studio. A série, já dando uma prévia aqui pra vocês, é sobre uma produtora, um estúdio de cinema muito grande dos Estados Unidos. Ela não existe na vida real, mas na série ela se chama Continental Studio. É a maior zoeira com Hollywood atualmente. E ele não faz essa brincadeira toda sozinho. Hollywood ajuda ele, contando com incríveis participações de diversos atores e diretores famosos. Mas antes eu vou falar um pouco quem que é o Seth Rogen. Pra mim, um dos maiores ídolos como escritor de comédia. Ele simplesmente foi o roteirista de Superbad, um dos melhores filmes de comédia já feitos no mundo. E meu filme favorito, Pineapple Express, que aqui no Brasil a tradução foi para Segurando as Pontas. E essa série tem o mesmo humor caótico que o Seth Rogen costuma trazer nas produções dele, só que agora de uma maneira bem mais madura. E o que eu mais gosto de ver nos roteiros do Seth Rogen é o jeito que ele cria o caos de uma maneira completamente organizada, como se fosse um dominó caindo. O caos domina a série de ponta a ponta, de maneira inteligente e criticando e cutucando muitas questões da indústria hoje em dia de Hollywood. E para quem trabalha com cinema como eu, é muito interessante de ver essa série, porque independente da escala de grandeza que tu tenha trabalhado com cinema, essa série vai fazer piadas e situações. Você vai se identificar com muitos momentos da série em set e entender muitas das piadas também. Mas não é uma série só feita para quem trabalha com cinema ou quem entende do assunto, não. A premissa dessa primeira temporada é onde vemos o Seth Rogen sendo promovido como um dos produtores-chefes do estúdio. E o chefe dele é o Walter White da indústria cinematográfica. Esse personagem que ele fez é muito bom, é muito engraçado. No último episódio da temporada ele também tem uns momentos muito bons. E ele chega com a ideia pro Seth Rogen que ele quer fazer o filme do Kool-Aid. Duas coisas, o nome dele não é Waltinho White, né? Ele é Griffin, aí o nome dele na série é Griffin. O Kool-Aid, pra quem não sabe, lá nos Estados Unidos é como se fosse o Tang que tem aqui no Brasil. Só que lá ele tem um mascote, né? Que é tipo uma jarra de suco com um óculos escuros, assim. E eles queriam fazer um filme sobre o Kool-Aid, sobre tipo o Tang, tá ligado? Imagina só. E essa temporada não fala só sobre esse filme. A gente vê vários filmes que eles acabam produzindo, a gente vê acompanhando, às vezes um momento no set, às vezes uma coisa na pré-produção. Mas meio que o arco da temporada é meio que sobre o desenvolvimento desse filme, né? O filme do Tang, vamos dizer assim, né? Mas eu não vou contar a temporada toda aqui. Eu vou escolher um episódio específico pra contar aqui, porque eu achei um dos melhores episódios. E vamos dar. É o episódio 7, chamado Casting, que mostra eles escolhendo o elenco pro filme do Kool-Aid, né? E quem foi escolhido para ser o protagonista foi ninguém mais, ninguém menos que o Ice Cube. Sim. Nesse episódio, eles tentam de toda maneira não ser criticados pelo público, só que no fim eles acabam sempre errando em várias questões que eu vou acabar comentando aqui. E depois de eles já terem completamente todo o casting, assim, do filme, pra quem não sabe, o casting é meio que a produção de escolher os atores que vão fazer, tanto live action quanto a dublagem, no caso desse filme também. E depois de um tempo de reunião ali, uma das produtoras, ela acaba olhando ali pro quadro onde mostram todos os personagens e atores, e ela acaba levantando uma questão que talvez possa ser racista, colocar o Ice Cube como o dublador do Kool-Aid. E só pra constar aqui, eu coloquei um monte de efeito nas cenas que eu vou colocar aqui da série, pro robozinho do YouTube não pegar nada e eu não ter nenhum problema de copyright, beleza? Então se tu vê uns efeitos bobos aí, é de propósito, valeu? Starting to think that maybe casting Ice Cube as the Kool-Aid Man could potentially be problematic. Why? You're the one who said we should cast Ice Cube in the first place. You actually said for a musician, he's remarkably unproblematic. That's true. Oh, God. Oh, my God. You see it? Oh, no. What? Oh, What do you see? What do you see? What am I not seeing? What is happening? Perhaps we're playing into some stereotypes because there might be Oh my God. a group of people who historically enjoy Kool-Aid more than others. I think that's what you were saying. E o jeito que eles, de maneira bem inteligente e engraçada, fazem um episódio de comédia criticando uma questão bem séria, assim, que principalmente na indústria do cinema, não só na indústria do cinema, só que em várias outras, é muito comum a gente ver uma equipe de produtores e diretores brancos fazendo um conteúdo mais direcionado para o público preto, só visando o lucro, obviamente, né? E meio que a série, obviamente, está criticando isso e de maneira bem engraçada e bem inteligente. E eu gostei muito, não é ofensivo, ninguém ofende ninguém. É um humor sobre uma questão séria que, tipo, ele consegue lidar de uma maneira boa, eu achei assim, pelo menos na minha opinião. E voltando pro episódio, eles começam a surtar, obviamente, com isso, porque eles pensam, né, no marketing do filme.
E com medo de representar um certo tipo de estereótipo racista, eles meio que buscam respostas nas pessoas ali que eles conhecem, que estão ali no estúdio, né? E o engraçado dessa discussão é que caminha para um lado que é muito inesperado para eles, assim. I'm good with it. Oh my God. Great. That's great news. Great news. Yeah. Honestly, when you think about it, if you didn't cast a black man as Kool-Aid, that would be more racist. Yes. Thank you so much. No. Come here. I do not feel comfortable speaking for all black people. Eles acabam saindo para toda pessoa não branca que tá no estúdio se é errado ou não o Ice Cube ser o protagonista do filme do Kool-Aid. E muitas pessoas acabam falando que se o personagem não fosse preto, aí sim ia ser um problema. Mas aí vem outra questão que eles não estavam preparados e nem tinham parado para pensar nisso. Se a mulher do Kool-Aid era preta também, ou se ele tava namorando uma branca. Daí a gente tem esse diálogo do Saul ali, que é um dos personagens. Inclusive, ele também tá escrevendo a série, eu esqueci de mencionar antes. E a gente tem esse diálogo engraçadão, assim. Eu vou botar aqui, eu não vou nem falar, na real. Love Ice Cube as the Kool-Aid Man. Great. Dope AF. Yeah. Mrs. Cool's black too, though, right? Mrs. Cool is for sure a woman of color. POC, Yes, huh? yes. Yeah. Is the color black? Her color is Korean. Is that not? Is that bad? Is that bad? Well, it's bad if you're implying that a black woman is not good enough to be with a successful black man like Cool. Whoa! No. Hey, no. I'm not. E aí eles começam a reestruturar todo o casting por causa dessas conversas que eles acabaram tendo, e meio que eles tomam uma decisão que também é muito ruim, que no filme é meio que dividido, vão ser duas famílias, uma família live action e outra família vai ser de CGI, a família do Kool-Aid vai ser de CGI, e vai ter meio que os vilões que vão ser, tipo, a galera meio live action. É um filme que mistura os dois, que nem, sei lá, Looney Tunes. E eles acabam fazendo uma segregação no casting deles, em que todos os personagens que são live action são brancos, e todos os personagens que vão ser só dublados, que só vai ter a voz deles, são pretos. Matt, the cast we had this morning is so fine, okay? This is all making it a lot worse. Ou seja, todas as pessoas pretas que iam estar envolvidas no filme ia ser só CGI também. Isso já levanta outra questão muito pior do que quando tava começando o episódio. Porque quando começou o episódio, a gente via ali o quadro com os personagens e era um casting bem misturado, assim. Não era tão segregado, tão radical, assim. E eles acabam piorando muito as coisas, tentando sempre, tipo... não quero falar lacrar, porque também, senão muita gente interpreta errado isso, mas eles estavam tentando de certa forma meio que lacrar porque isso dá dinheiro, né? E aí que o Saul, que é um dos personagens ali que eu tinha falado antes, ele dá uma ideia que esse momento eu nunca dei uma risada tão alta na minha vida, sério. Holy shit, I got it. Lesbians. 2 white lesbians with a Asian child. E eu acho que talvez essa seria a melhor solução pra colocar ali. E aí, pra melhorar, a ideia final que o Seth Rogen tem é que ele quer meio que, como ele diz, deixar meio Pantera Negra o filme, fazer todo mundo do filme ser preto, ser um filme sobre pessoas pretas, para pessoas pretas, e de novo, aquele ponto que eu trouxe lá, que eram tipo vários brancos numa sala e uma latina, né? Não posso deixar de falar isso. Vários brancos na sala ali, tipo, discutindo um bagulho que não era nem pra eles, tá ligado? Vai se fuder. E nesse momento até os roteiristas saem do projeto, porque eles também sentem que estão ocupando o lugar de fala e ocupando o trabalho de roteiristas pretos. Tipo, realmente, o que era só uma questão mínima, eles aumentaram tudo e deixou muito pior do que tava antes. I mean, now this is racist. What? No. How is that possible? Look at all of them. What do you mean? Well, it's just weird. Like before, we had a cast that was all over the map racially, so having a black Kool-Aid man didn't seem like anything. But now that they're all black, it kind of seems like what you're saying is that Kool-Aid is only for black people. E o diretor do filme, ali na caruda, ele diz que não liga, ele vai reescrever o filme. E também ele traz a ideia e a proposta de que ele vai precisar de uma produtora que trabalha com CGI, só que com IA, né, inteligência artificial. E o Seth Rogen fala, mano, é pra economizar? Então faz isso aí. E mal sabe eles que esse, na verdade, que vai ser o tiro do pé deles. E de novo, eles conversando ali, tentando não ser racista, eles acabam sendo muito mais racistas ainda. Eles pegam o Google ali e eles começam a pesquisar a porcentagem de cada raça, de cada etnia que tem ali nos Estados Unidos. E daí é apresentado pra gente uns diálogos tipo esse aqui, ó. Alright, okay, so according to this math, we need 0.36 an Asian person to round this out. What the fuck is 0.36 of an Asian? Okay, round up. O Rogen tem a ideia que, na real, foi a melhor de todas,
que é ir lá conversar com o Ice Cube para ver o que ele acha disso, né? Já que toda a questão começou a partir dele, vai lá conversar com ele e ver o que ele acha. O Ice Cube é bem direto e ele lança o papo retão assim para ele. The Kool-Aid Man is black. Okay. He ain't white. He ain't no Mexican. He black. I'm the motherfucking Kool-Aid Man. All right? Yes. And if you get anybody else to play him, now that shit's offensive and they gonna be coming for your neck. Enfim, eles estão lá na Comic Con apresentando o filme, o público todo tá lá, animado, todo mundo gostou da ideia do Ice Cube ali ser o protagonista, só que daí alguém da plateia levanta a polêmica de que descobriram que estavam usando IA pra fazer o filme, daí a plateia cai em cima deles e toda a preocupação que eles tinham no começo do episódio de não ser massacrado pelo público acaba acontecendo por uma questão que eles não tinham nem pensado, tá ligado? Muito bom, sério, esse é um dos melhores episódios da temporada. Eu falando aqui nunca vai ser melhor do que tu assistir. Dá uma chance pra essa série. Os 2 últimos episódios da temporada são muito bons. Tem uns momentos muito fodas com o Valtinho White ali, doidão de cogumelo. A Apple TV já tá fazendo várias séries e produções muito interessantes e essa não deixa de ser diferente. Se tu gostou de Ruptura, não tem nada a ver com Ruptura, mas assim, mantém a qualidade, sabe? É uma série muito boa, a trilha sonora é muito interessante, o jeito que eles colocam a bateria de jazz, assim, a trilha sonora é toda minimalista, é muito foda. Além da câmera, que é bem dinâmica, o tempo todo ela tá se movimentando, tem vários planos sequência. É uma série muito bem produzida, muito bem escrita, e dei uma chance. Não é só porque eu sou fã do Seth Rogen que eu tô gostando muito dessa série. É uma série muito boa. Eu gostei muito de ver o amadurecimento do Seth Rogen em questão de roteiro, assim, o jeito que ele tá fazendo as piadas. Óbvio que antes a proposta dos filmes era muito mais boba, como Superbad e Segurando as Pontas. Mas achei muito interessante esse avanço que ele teve, assim, na escrita dele. Eu sou muito fã dele, como eu já disse. Eu gosto muito do jeito que ele escreve comédia. Ele tem, tipo assim, um toquezinho bem único e deu de ver isso nessa série. Já acabou a temporada, então tu que gosta de maratonar, dá uma olhada. E cada episódio é de 20, 25, 30 minutos, então é rapidinho de tu ver. E esse é o The Studio, a minha série de comédia favorita do momento. Eu não me apresentei antes, eu sou o Riba, esse é o Riba TV. Se inscreve no canal, dá um like, tem muita gente que tá chegando nova aí que não tá se inscrevendo no canal. Se tu chegou até aqui, se inscreve aí, comenta alguma coisa se tu conhece os filmes de besterol dele. E muito obrigado, raça. Esse foi o vídeo e até a próxima.